Gente, estou muito feliz de estar aqui. É pura graça de Deus, porque a Larissa em si não tem nada para oferecer para vocês. E eu creio que eu sou apenas um vaso e quem vai falar através de mim é o Espírito Santo. Ele usa quem Ele quer e se Ele me escolheu, amém. Quando o Nicolas me chamou, domingo à noite, ele mandou uma mensagem e falou assim: tu prega a quarta? Aí eu olhei, eu falei: você orou? Aí ele falou: eu sou homem de oração. Eu falei: então amém, né? Então vamos. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que eu nem tava esperando que eu ia ministrar. E semana passada Deus ministrou algo no meu coração, uma palavra no meu coração que Ele falou muito comigo. Primeiramente Ele falou comigo. E aí o Nicolas me chamou, então glória a Deus. Amém. E vamos lá. Eu acho que eu vou ser bem breve, porque eu não sou de falar muito, de ser muito longa. E eu creio que Deus, se tiver para falar, Ele vai falar. Amém. Se fosse para dar um tema, seria 3 homens de Deus e 3 atitudes diferentes. Grandes homens de Deus foram grandemente tentados, mas os que resistiram foram grandemente vitoriosos. A gente vai ver aqui 3 homens de Deus que tinham algumas coisas em comum. Por exemplo, os 3 eram jovens, os 3 eram tinham uma boa aparência e os 3 foram tentados na mesma área. Normalmente jovem é muito tentado nessa área. Quando a gente chega na fase da adolescência, da juventude, o que a gente mais sofre, o que a gente mais é tentado na vida é na área sentimental. Santo Deus. Eu acho que todo mundo concorda comigo. E eles foram tentados, os 3 foram tentados nessa área. Mas cada um teve uma atitude, teve uma reação diferente. E a gente vai aprender um pouquinho com eles. O primeiro que eu vou citar é José. José, a história dele começa em Gênesis 37. E José, o que mais destaca nele é que ele foi um homem sonhador. José, ele era muito temente a Deus. E ele tinha sonhos, ele era um homem sonhador. E especificamente ele teve 2 sonhos que ele tinha plena certeza que não foi ele, mas que foi Deus que colocou no coração dele. E ele sabia que Deus ia realizar. De alguma forma, esses sonhos iam se cumprir. E os irmãos dele, principalmente, não acreditavam. Não botavam fé, mas José cria. E ele era muito obediente a Deus, temente a Deus. E aconteceu muita coisa na vida dele até ele chegar no sonho dele. Para resumir, os irmãos de José tinham muita inveja dele, porque ele era o filho preferido do pai, era o filho caçula. E aí bolaram um plano contra ele, jogaram ele numa cisterna. E aí tava passando uns caras ismaelitas e eles venderam José como escravo. O próprio irmão, venderam como escravo. E no fim das contas, José foi parar na casa de Potifar. Potifar era o oficial do faraó, então era um homem muito importante. E José, debaixo da vontade de Deus, tudo se caminhando para que o sonho dele chegasse a se cumprir, ele foi parar como escravo na casa de Potifar. E como ele era um homem, um jovem, que seguia obediente a Deus, Deus estava com ele. E Deus começou a prosperar a casa de Potifar por causa de José. E ele foi crescendo, subindo de cargo, até que ele se tornou mordomo de Potifar. Ou seja, ele só estava abaixo de Potifar, porque ele que mandava em tudo ali. Potifar confiou muitas coisas na mão dele e ele cuidava de tudo para Potifar. E ele era muito abençoado por Deus. E a esposa de Potifar começou a tentar o menino, coitado. Eu imagino que era uma mulher muito formosa, porque Potifar, por ser um cara importante, rico, ele, devia ter escolhido uma mulher muito bonita. E ela começou a tentar ele. E se a gente se colocar, principalmente vocês meninos, se vocês colocarem no lugar de José, a gente pensa o que esse menino passou naqueles momentos. A própria esposa do chefe dele começou a dar em cima dele. E não foi uma vez, foram vários dias ele sendo tentado, ela pedindo pra se deitar com ele, e ele negando, ele resistindo. Gente, eu fiquei assim, apaixonada, encantada por José, pela atitude dele, porque, cara, que homem de Deus, que força que ele tinha, né? E teve um dia que ele tava sozinho na casa, não tinha ninguém, e a bendita da mulher apareceu. E aí ela puxou, assim, arrancou as vestes dele e implorou pra ele deitar com ela, e ele fugiu. Gente, eu falei, não é possível que esse homem aí era carne, né? E ele fugiu porque ele tinha certeza de onde ele queria chegar. Ele tinha certeza do Deus que ele servia
E ele sabia qual era o destino dele. Ele não se deixou perder um sonho, uma promessa tão grande por um momento. E é claro que ele ia se ferrar depois, porque Potifar ia descobrir, de qualquer forma ele ia ser preso. E de fato ele foi preso, porque a mulher inventou que ele foi pra cima dela, né? E ele foi acusado e foi pra prisão. Só que José foi pra prisão debaixo da bênção de Deus. José estava ali debaixo de um propósito de Deus. E na prisão, Deus estava com José e Deus tudo contribuiu para que José chegasse no sonho dele, na realização do sonho dele. E ele era interpretador de sonhos. E lá na prisão, Faraó ficou sabendo que tinha um moço que sabia interpretar sonhos e Faraó mandou chamar José. E aí eu fico imaginando, se José fosse parar na prisão porque ele ficou com a esposa de Potifar, será que a bênção de Deus estaria com ele? Talvez Deus iria ter misericórdia, se ele se arrependesse, Deus ia ter misericórdia dele e ele ia alcançar os sonhos dele. Só que não ia ser assim, sabe? Nesse tempo, não ia ser, as coisas não iam acontecer tão rápido. Eu acho que ele ia sofrer muito para que ele pudesse viver, se ele se arrependesse, se ele vivesse o sonho dele. E aí aconteceu que ele chegou até Faraó e ele viu cada sonho da vida dele se realizar. Ele viveu grandes coisas, ele foi um grande homem de Deus, se tornou governador do Egito. E aí o Gênesis termina na história de José, desde o capítulo 37 até o capítulo 49. Eu só sei que são 12 capítulos falar da história dele. O cara teve uma história muito grande, uma vida muito abençoada. E eu tenho certeza, eu não conheço todo mundo, mas eu tenho certeza que ninguém aqui na vida foi igual a José. Em algum momento da vida, por mais que a gente... Tem muitas pessoas que não servem a Deus ainda, que não buscam a Deus aqui, mas tem pessoas que sim, já estão buscando a Deus. E mesmo nessa caminhada com Cristo, eu tenho certeza que muitos de nós já falhamos. Mas é o que a gente vai ver agora, que tem outra forma, tem outros dois exemplos que a gente pode ver de escolhas. A atitude de José foi que ele seguiu obediente a Deus. Aí tem um segundo homem que já foi totalmente oposto. José foi um extremo e esse homem, ele foi um extremo muito ruim. Ele não se arrependeu em momento algum na vida dele, ele fez tudo errado. Meu Deus. E ele tinha tudo, gente, para ser um dos maiores nomes da Bíblia, para ser um dos maiores homens da Bíblia, embora ele seja muito conhecido, embora a gente, desde criança, a gente já ouviu falar dele, mas a gente associa a história dele não como, uau, um cara que foi vitorioso, mas um cara que caiu. E o Gabriel tem... Cadê o Gabriel? Da glória a Deus. Glória a Deus. O Gabriel tem uma parcela nisso, Deus usou muito a vida do Gabriel, que semana passada ele falou desse homem. Pra quem não estava aqui ou pra quem não lembra, ele falou sobre Sansão. E quando ele falou, eu fui muito tocada, porque eu vi aquilo que ele falou e eu falei, cara, como eu fui igual Sansão na minha vida? Como às vezes eu pareço com ele? Eu me distraio com tantas coisas, sabe? Eu deixo de fazer a vontade de Deus porque eu me distraio com as coisas desse mundo, eu faço a minha vontade às vezes, mas glória a Deus que eu tomei uma atitude e não fiquei igual a ele, né? Mas Sansão, o anúncio do nascimento dele foi tão grande, foi algo tão grandioso, que a mãe dele até então era estéril. E o mesmo anjo que apareceu para anunciar o nascimento de Jesus para Maria, foi o mesmo anjo que apareceu para a mãe de Sansão. E se vocês verem, o A tá maiúsculo. A história dele fica em Juízes. Deixa eu ver o capítulo. Em Juízes 13. Depois vocês veem. Tá com A maiúsculo. Então, assim, foi um anúncio muito grande. E ele era nazireu. Ou seja, ele era escolhido de Deus antes mesmo de chegar no ventre da mãe dele. E Deus já tinha escolhido ele. E ele seria um homem separado. Tanto que o anjo ordenou para a mãe dele que não passasse navalha na cabeça dele. Por ele ser um homem separado. E é interessante, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, em Juízes, eu vou ler com você, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Em Juízes 13, versículo 5, fala assim:
Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Isso tocou muito, Deus começou a ministrar muito, porque eu falei, Deus, se ele vai ser um cara separado, escolhido, por que ele vai só começar? E naquele momento Deus falou muito no meu coração. Gente, ele ia começar, tá escrito começará, porque Deus já sabia que Sansão ia nascer, ia crescer, ia cometer falhas. Mas mesmo assim, Deus escolheu ele, mesmo sabendo que ele ia cair na vida dele, que ele ia fazer muitas coisas erradas, que ele ia ser muito imaturo. Deus escolheu ele mesmo assim. E ele, de fato, começou. Ele foi juiz durante 20 anos. E realmente, ele fez bastante coisa, ele venceu muitas batalhas. Só que ele se deixou levar pelas vontades dele. Umas características dele é que, além de ser um homem bonito, muito forte, Deus usava ele. Só que ele era muito mulherengo e ele acabava caindo por causa de mulher. Ele acabava fazendo a vontade dele com mulheres, acabava dando ouvido a mulheres que não era para ele estar. E ele acabou saindo totalmente do propósito de Deus. Gente, na nossa vida, muitas coisas, muitas tentações vão chegar pra gente para nos afastar, para nos tirar do propósito de Deus. E não é porque a gente já foi escolhido por Deus, não é porque a gente tem uma promessa de Deus que a gente vai estar imune de errar, imune de cair em tentação. A gente vai ser sempre tentado. E Sansão, ele foi tentado. Só que assim como José, ele era jovem. José também era jovem. Mas ele foi pela vontade dele. E eu acho que a história dele poderia terminar de uma maneira muito diferente. Hoje, ele poderia ser conhecido como o maior juiz ou como um dos maiores homens. Mas não, a gente lembra de Sansão e a gente fala, nossa, aquele que caiu com Dalila e ele contou o segredo dele e por causa de Dalila ele foi preso e tal. Enfim, mas uma coisa que Sansão não tinha, e por isso que ele não se arrependeu, ele não tinha o temor do Espírito Santo. E isso é o que faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente tem o Espírito Santo, ele nos convence dos nossos pecados. Quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente tem temor ao Espírito Santo, ele está ali para nos alertar. A gente está sujeito a falhas, a erros. E quem tem o Espírito Santo sabe a grandeza, sabe que ele é o nosso bem mais precioso. E uma vez que você provou o Espírito Santo de Deus, uma vez que você provou um relacionamento com o Espírito Santo, você não sabe mais viver sem ele. Glória a Deus. Glória a Deus. E Sansão não teve isso. Ele não teve esse temor. E é o que a gente vai ver agora, o terceiro homem, que diferente de Sansão, teve o temor do Espírito Santo e colocou o Espírito Santo como o bem mais precioso de sua vida. Também é um homem muito conhecido, é um grande homem de Deus, que assim como nós, falhou muito. Esse homem, ele caiu demais, ele cometeu erros gravíssimos, só que ele foi conhecido, ele é chamado como o homem que foi segundo o coração de Deus. Cara, o homem matou, o homem adulterou, fez várias coisas e foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Quanta graça! Sabe por quê? Porque ele se arrependeu, porque ele tinha o Espírito Santo, porque ele não se conformava com os seus erros. E cada vez que ele pecava, ele se arrependia. E esse homem é Davi, para quem não sabe. A história de Davi fica em 1 Samuel, capítulo 16. Davi também era jovem, era formoso e foi tentado também com mulher. E ele caiu com Batseba, ou Batseba, não sei como pronuncia. Só que quando ele caiu com ela, quando ele traiu, ela era esposa de um amigo dele. Detalhe, quando ele caiu com ela, gente, automaticamente ele já se arrependeu. Ele já sentiu a ausência do Espírito Santo e ele se arrependeu amargamente. E aí Natan, que era o profeta, chegou nele e falou assim, cara, você pecou contra o Senhor. E aí ele olhou para si mesmo e falou, eu pequei contra o Senhor. E aí eu aprendo algo muito, muito, muito importante com Davi. Davi,
reconheceu que pecou, se arrependeu e confessou. Algo que eu quero falar para vocês nessa noite. Gente, como é importante, como é essencial a gente ter um Natan na nossa vida. Às vezes vai ter coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir vencer sozinho. Vai ter erros, vai ter pecados que a gente vai cometer que a gente não vai vencer sozinho se vocês quiserem mesmo, de fato, se arrepender e vencer. Eu provei disso. E quando eu me senti suja, quando eu errei, eu tive pessoas na minha vida que foram muito de Deus. O Nicolas é uma delas, uma pessoa muito de Deus na minha vida. E eu vi que sozinha eu não ia vencer mesmo. Mas quando eu confessei, quando eu falei, cara, eu errei, eu tô suja, eu não deveria ter feito isso. E ele me ajudou, a minha pastora também é uma pessoa de Deus na minha vida, que me ajuda em oração. E aí eu já não me sinto mais sozinha, sabe? Eu não me sinto mais acusada pelo diabo por algo que eu fiz no passado. Porque eu confessei. Gente, isso tá na Bíblia, em Tiago. Em Tiago... Deixa eu ver o versículo. Tiago 5,16. Quando a gente confessa, a gente é curado. Aleluia. Então, eu quero dizer pra vocês, vocês têm a gente, tem a liderança, tem várias pessoas aqui na liderança, então, se tem algo que vocês não conseguem vencer, seja um pecado, seja um vício, seja uma dor que vocês estão passando, sabe? Gente, vocês não estão sozinhos, vocês têm a gente, vocês têm, não sei quem aqui frequenta igreja, vocês têm líderes, vocês têm pastores, mas procurem pessoas de Deus para ajudar vocês. Sabe quando vocês estão mal? Não vai correr na internet, não vai correr para um amigo que sequer abre a Bíblia. Procurem, busquem conselhos, busquem ajuda de pessoas de Deus, porque essas pessoas verdadeiramente se preocupam com vocês. Essas pessoas vão orar por vocês, essas pessoas realmente, de fato, vão oferecer o melhor para vocês, que é Jesus. Amém. E deixa eu ver aqui, mais. E é isso que fez toda a diferença na vida de Davi. É isso que diferenciou Davi de Sansão. Davi tinha o Espírito Santo e Davi reconheceu os seus pecados. Davi reconheceu que o Espírito Santo era o bem mais precioso que ele tinha. Então, para ele não importava se ele era rei, se ele era rico, se ele vencia batalhas. O mais importante era o Espírito Santo. E só quem já provou. Uma vez que vocês provam, vocês vão entender. Vocês vão ver que, de fato, o Espírito Santo é o que vocês mais precisam. Glória a Deus! Se você já veio aqui na frente, já aceitou Jesus, ou se você começou a ir pra igreja e você fala, cara, eu tô com Jesus, eu tô buscando a Deus, mas você não consegue vencer o seu pecado, a sua vida não mudou, vocês não conseguem deixar de fazer, não houve nenhuma mudança em vocês, é porque vocês ainda não provaram do Espírito Santo. Porque uma vez que a gente prova, a nossa vida nunca mais é a mesma. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Então, o meu maior desejo, e eu orei muito a Deus, sabe? O que eu mais pedi a Deus, e eu creio que esse é o desejo de Deus, é que vocês de fato tenham um relacionamento com o Espírito Santo, que vocês reconheçam, que vocês abrem os olhos de vocês e vocês reconheçam, cara, isso daqui que eu tô fazendo não é o que Deus quer pra mim. Sabe, vocês comecem a se relacionar com Deus, porque Ele sim é o que vai suprir vocês, Ele sim vai preencher vocês. E eu quero que vocês levantem, fiquem de pé aí.